primeira mesa do 23º ENATESP, 14º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, com pessoas maravilhosas nessa mesa, que eu admiro muito, tenho certeza que mais um monte de gente por esse Brasil afora admira. Eu queria agradecer muitíssimo o Sérgio, muitíssimo o Samuel, que aceitaram ser os debatedores, e o Marco, maravilhoso, que aceitou ser o moderador da mesa. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Marco, para ele dar início à mesa. Marco, muito obrigada. Boa noite a todo o Brasil. Aos mais de 700 inscritos que nós temos desse evento, né? Mas com certeza, como essa atividade também está sendo reproduzida em outras redes, nesse momento podemos até ter mais participantes. Queria destacar que foi realizada há pouco, agora às 18 horas, a abertura, né, formal do evento. Nós temos mais de 200 trabalhos científicos apresentados, né? E eu queria inicialmente furtar um pouquinho um tempo do protocolo para destacar a importância desse evento. O ENATESP ele é realizado desde 1984 e, posteriormente, a ele se somou também o Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, né? Nós temos, portanto, então, aí já um longo período, né? E como foi destacado na mesa de abertura, inclusive, o ENATESP é um evento pré-SUS, né? Porque houve até há pouco tempo uma polêmica, né, de quando teria sido o início do SUS em algumas redes aí da saúde coletiva, mas, na realidade, independente dessa polêmica, de qualquer forma, o ENATESP é pré-SUS, o primeiro foi realizado em Goiânia, e nós estávamos há 6 anos sem conseguir realizar o ENATESP. O último havia sido em Teresina, no Piauí, né? Houve várias tentativas nesses 6 anos de realização, e esse ano, graças ao trabalho da Brasbuco, dos parceiros, né? Mas, fundamentalmente, o esforço pessoal da Dora, que eu queria destacar, a gente está podendo retomar, então, esse encontro. O tema geral do ENATESP esse ano é a saúde bucal coletiva para os novos gestores, né? Relembrando que estamos a apenas 11 dias da eleição de 5.570 prefeitos e milhares de vereadores aí pelo país, política de Estado em tempos de pandemia e polarização. Já na mesa de abertura, já se questionou o tema da pandemia, né? Que se não seria correto se falar em cisdemia. Mas há uma sequência, né, de algumas orientações que eu vou passar para esses grandes amigos, né, e vou pedir, por gentileza, para que eles me auxiliem na árdua tarefa de poder cumpri-las, né? Então, nós vamos ter a possibilidade de os participantes do evento enviarem as suas perguntas pelo chat. Elas vão ser agrupadas e sintetizadas e vão ser respondidas após a fala de 30 minutos de cada um dos nossos debatedores. Além disso, eu queria destacar também que a realização das perguntas, né, ela deve estar sendo feita com a identificação dos seus autores, né, e locais aonde pertence. E para cada um dos nossos debatedores, há uma previsão de um tempo de 30 minutos para cada um. Eu queria ver com os dois se eles preferem ser apresentados já de uma vez conjuntamente ou se a gente faz uma apresentação antes de cada um. O que vocês preferem? Sergião e Samuel. Samuel. Faça no momento de cada um. Beleza. Então, tenho que achar aqui, né, porque os currículos de vocês são extensos. Nada. E a gente já tem que localizar, então. O meu pode ser abreviado como militante do SUS. Olha a minha camiseta aqui. Pronto. Já estou apresentado. Mas, assim, o Sérgio Gomes, então, que vai iniciar a nossa atividade, e Sergião, já de antemão te aviso que aos 25 minutos, impreterivelmente, comunicá-lo-ei que você só tem mais 5 minutinhos, o que é uma pena, né? Porque eu acho que ter a oportunidade de ouvir o Sergião, Samuel, com certeza a gente tinha que deixar pelo menos 1 hora aí para cada um. Mas o pessoal está desde as 8 horas da manhã na lide do Congresso,
Então assim, coube, né, a organização essa previsão de um prazo aí de 30 minutos, mas já de antemão registro o protesto, né, que ouvir o Sérgio Gomes e ouvir o Samuel é algo assim que tem que ser no mínimo de 1 hora para mais, né? Então, Sérgio Gomes, ele é formado em jornalismo pela USP, em 1973. Ele foi um dos criadores da Oboré, que em 1978, a Oboré, ela é uma organização que auxiliou muito o movimento sindical, né? Em especial no momento da ditadura civil-militar que nós tivemos no Brasil aqui. Além disso, o Sergião colaborou na organização do departamento de imprensa de centenas de entidades sindicais, no período de 72 até 2019. Ele integrou a equipe que criou o programa Plantão Saúde e a rede de comunicadores pela saúde, com 700 emissoras, né, no momento em que ele também foi um dos artífices da criação e do fortalecimento das rádios comunitárias no Brasil, né? Então, hoje, esse é um movimento que parece questão do século passado, né? Mas é um instrumento fundamental para a comunicação, a rádio comunitária. É um dos coordenadores do projeto Repórter do Futuro, diretor da Alboré Projetos Especiais e conselheiro do Instituto Vladimir Herzog. Mas eu queria pedir desculpas ao Sergião, que o Sergião foi um dos principais amigos do Davi Capistrano. E agora, no dia 10 de novembro, a gente comemora, infelizmente, né, o 20º aniversário da morte do Davi. Então, eu queria já avisar que no dia 10 de novembro, às 19h30, haverá uma atividade em homenagem aos 20 anos, né, do falecimento do Davi Capistrano da Costa Filho. O Davi, né, que o Sergião conheceu em momentos extremamente difíceis e que eu já conheci em momentos difíceis, mas não sob, né, uma ditadura, não sob uma tortura, não sob uma prisão conjunta, é um dos grandes artífices do movimento da reforma sanitária brasileira e que falta que fazem, né? Davi Capistrano, Sérgio Arouca e várias outras pessoas que passaram aí pela história do SUS, Gilson Carvalho, e que falta que eles fazem hoje, né? Quando a gente vê, infelizmente, aí todo esse ataque que está sendo feito, né, à democracia, à cidadania, e fundamentalmente um ataque sistemático do desfinanciamento, da privatização, da negação da carreira do SUS, de todas as questões que estão interligadas com o avanço, né, das políticas aí, públicas que estão sendo implantadas nos últimos 4 anos. Sergião, pelo meu computador aqui são 19h08. Então, às 19h33, infelizmente, serei obrigado a interrompê-lo, porque você já terá falado seus 25 minutos e terá 5 minutos para concluir. Mas te garanto que não faltarão outros momentos, outros cenatespos, para ouvir você, o Samuel, com o tempo que vocês merecem. Sergião, com a palavra. Bom, eu quero agradecer muito a confiança de me deixar à vontade para falar durante 25 minutos o que eu acho que devo falar. Ninguém me disse, fale isso, fale aquilo. Eu fui convidado aqui para exercer livremente uma fala que possa ser um contributo, possa ser efetivamente uma contribuição efetiva para aqueles que querem influir, de alguma maneira, dentro de mais uma semana e pouco, no processo de democratização e competência das prefeituras. Teremos eleições. Então, a primeira coisa que eu queria dar conta aqui é o seguinte: boré, a palavra boré, em tupi, nomeia uma corneta, uma flauta, que produz um som muito agudo, que era um instrumento de comunicação dos índios tupis. Não era um instrumento musical, era um instrumento que produzia um silvo muito agudo, e toda vez que havia necessidade de uma ação coletiva da tribo para se defender, eventualmente contra uma onça, um incêndio, um ataque de surpresa de uma tribo inimiga, tocava-se o boré,
que produzia esse silvo muito agudo e conseguia chegar longe, e aí já havia essa convenção de que todo mundo tinha que deixar de lado o que estava fazendo, caçando, pescando, zanzando, transando, não importa, afinal de contas todo mundo era livre ali, mas já sabia que tinha que deixar de lado o que estava fazendo para vir para o terreiro da aldeia, e aí todos juntos, em assembleia, juntos decidiam o que fazer. Então, portanto, o boré é um instrumento de reunir os dispersos. Portanto, quando há 40 e tantos anos atrás, por iniciativa do Laerte, se reuniram um grupo de 10 jovens jornalistas, artistas, administradores, etc., para criar a Oboré. Então, a gente fez a contração do artigo com o substantivo e resultou, então, nisto que é um empreendimento de comunicação a serviço da comunicação popular. Ali nós tomamos uma decisão, 4 princípios governariam o Boré. 3 eram públicos e 1 era secreto. Os públicos eram, primeiro, nunca teremos um veículo próprio. Nós não éramos um grupo de jornalistas para fundar o nosso jornal, como era prática nessa época da chamada imprensa alternativa. Nem teríamos jornal, nem revista, nem emissora de rádio, nem de televisão. Nós estávamos aí para fazer a comunicação dos outros, dos sindicatos, das associações, dos movimentos, que precisariam de uma comunicação competente. E aí nós nos colocaríamos a seu serviço. Segundo, nós não seríamos mantidos nem com o dinheiro da CIA, nem da KGB, nem da igreja, nem do governo. Nós não teríamos nenhuma facilidade, não queríamos nenhum anabolizante que falsificasse, uma falsa pujança desses caras que praticam halterofilismo, coisa desse tipo, injeta lá uns troços, parece que são fortes, mas é tudo fraco. Nós iríamos ser mantidos apenas com a nossa capacidade de trabalho, que prestaríamos exatamente aos sindicatos dos trabalhadores, associações, movimentos, enfim. Terceiro, nós não éramos uma batota, uma igrejinha, nós não éramos uma seita, nós não éramos um partido, de tal maneira que, para participar da Alboré, não precisava todo mundo comungar pelas mesmas ideias do ponto de vista político, filosófico, religioso. O que havia necessidade era de empenho pela causa pública através do desempenho profissional. Esses eram os 3 princípios de natureza pública. O secreto, já que todo mundo tinha 2 empregos, na grande imprensa e na Alboré, de noite, sábado, domingo, era que, então, ninguém ganhava nada. Quer dizer, o dinheiro que se conseguia apurar para pagar luz, aluguel, telefone, secretaria, a moça do café, o fotógrafo, o diagramador. Então, ficou convencionado que no nosso meio não entrava nenhum ranheta, zangadinho, encrenqueiro, maledicente, negativista, fofoqueiro. Só na nossa turma só entrava gente com alegria de viver, com alegria de criar. E posso dizer, 40 e tantos anos depois, que talvez esse princípio secreto tenha sido um dos ingredientes da longevidade desse projeto, já que todos os veículos, todos os projetos de imprensa alternativa dessa época já ficaram pelo caminho. Então, portanto, está explicado o que significa o Oboré. O Oboré está aqui para servir quem quiser comunicar a ação. A área de comunicação não tem projeto próprio. Ela está a serviço da atividade maior, do plano de ação, seja da entidade, seja do movimento, seja do Conselho Regional. Então, esta contradição fez com que, ao longo dessas 4 décadas, esse trabalho de comunicação, que, em geral, tem gente metida à besta, achando que é a comunicação que ganha voto, etc. Não é, absolutamente. Quem ganha voto não é o papel, é quem distribui o papel, certo? É o contato interpessoal. Bom, uma das ideias que nos governou é uma ideia do Guimarães Rosa, que diz que toda ação principia mesmo por uma palavra pensada. É assim que são as coisas. A vida não é qualquer coisa, a vida é a realização de uma palavra pensada. No caso, se falou aqui do Davi Capistrano, e é verdade, é isso mesmo,
Eu tenho uma tristeza profunda, é um luto que ainda não passou, 20 anos depois. Sinto uma falta pessoal imensa, não só pelas qualidades que o Davi tinha como estadista, como médico, como sanitarista, como jornalista, etc., mas como amigo mesmo, que vinha para conversar sem pressa e, efetivamente, se debruçava gostosamente sobre as coisas, seja sobre um prato de comida ou contar uma história, né, que ele tinha acabado de viver. Então, eu sinto pessoalmente muita falta desse jeito de viver que é realmente o convívio. Recentemente, o Papa Francisco lançou a sua encíclica, Todos Irmãos, tem 97 páginas, e eu recomendo vivamente, é um livrinho, e leiam. Uma das ideias centrais, ele diz, a vida não é o tempo que passa, a vida é o tempo do encontro. Se nós refletirmos sobre isso, a vida é o encontro, embora, como ele diz na própria encíclica, citando o Vinícius de Moraes, embora haja tanto desencontro pela vida. Acho que essa iniciativa que está sendo tomada hoje, que é uma ideia pensada lá na década de 70, pré-SUS, mas a ideia de que deveria existir um sistema único e descentralizado de saúde era uma ideia que se apoiava em várias experiências, no Salvador Allende, no Chile, o que vinha lá dos médicos pé descalço lá no Vietnã, e depois vamos falar médico de família em Cuba, etc., mas que era necessário organizar por círculos concêntricos, e que era preciso que todo mundo tivesse vida e vida em abundância, como a Igreja Católica trabalhou durante essas décadas todas. Não há nenhuma razão para um país rico como o nosso, que tem gente, que tem recursos e tudo mais, ser tão injusto a ponto de... O Manfredini me disse um dia que nós temos 1 bilhão de cáries. 1 bilhão de cáries. Sobra equipamento, sobra dentista. Houve uma época que os dentistas brasileiros iam todos para Portugal. Quando eu fiz um levantamento aqui a pedido de uma delegação que veio de Moçambique, que eles vieram aqui comprar uns equipamentos, acho que em Bauru, para levar para lá, que tinha que ser movido a pedal, porque não tinha energia elétrica, eu descobri que a capacidade ociosa dos gabinetes dentários instalados aqui em São Paulo estava em torno de 21 horas por dia. Não trabalhava nem sábado nem domingo. Então, sobrava equipamento, sobrava dentista e sobrava dor de dente. Então, portanto, essa ideia de juntar, de tocar o boré para reunir as pontas soltas, para que a gente encontre solução imediata para os problemas que estão ligados ao sofrimento. Uma das ideias do Davi Capistrano é que quem, na nossa área, na área da saúde, quem não tiver sensibilidade para a dor, para a necessidade do urgente, não tem sensibilidade nenhuma. Isso pode se transformar num cinismo, que fala dos problemas, que fala das etapas, etc. Mas nós já temos instalações, já temos recursos humanos, já temos conhecimento para resolver a maior parte dos problemas que são agudos. Quem se debruçar sobre as possibilidades de cada administração municipal encontrará isso. Sobra e falta ao mesmo tempo. Por quê? Porque falta gente com visão de conjunto, com visão da polis, com visão da cidade, com visão política, com visão de estadista, se distanciar do disque-disque, da fofoca, da maledicência, e olhando de cima, você vê mais claro que lá sobra e aqui falta, e muitas vezes é apenas a questão da comunicação, uma notícia dizendo aqui sobra equipamento e aqui sobra equipe. Equipamentos estaduais precisam se reunir com equipamentos municipais. Eu sou de São Paulo, Manfredini é de São Paulo. Nós sabemos que durante décadas, na nossa cidade, se atuou de maneira simultânea 2 redes de saúde, 2 redes na área da cultura, 2 redes na área da educação e uma não ajudando a outra. Então, portanto, essa ideia é a ideia, mãe, que é possível resolver problemas e que, sem comunicação que seja compreensível pelas pessoas comuns, então, portanto, fugir desse jeito arrevezado, metido à besta,
de falar complicado para fazer de conta que está falando profundo, e o povão, as pessoas simples, olham e falam, pô, esse cara sabe para caralho. Mas em seguida, mas o que ele falou? Ah, não sei. Então não serviu para nada, porque a comunicação só se realiza quando o outro lado compreende o que você está falando. Então, portanto, eu conversava aqui, antes do Efraim, de uma ideia que eu queria trazer para cá. Está se falando de fake news. Se é fake, não é news. Se é news, não é fake. Então, portanto, nós estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos falando de desinformação. E eu dizia o seguinte, vamos lá. Exemplos que sejam capazes de estimular a imaginação de quem está nos assistindo para resolver problemas. Não é para ficar ciscando. Estou dizendo resolver problemas. Se colocar no lugar do lascado e saber o que é a dor de dente, sobretudo se for no maxilar superior. Já tive muito. Isso implica em urgência, medidas práticas imediatas, não é uma conversa. Então, vamos lá. Acabou de cair uma chuva imprevista aqui em São Paulo, não tem acontecido. O Rio Tietê transbordou, passou por cima da Marginal e inundou um bairro que o Manfredini e a Dora conhecem, chamado Jardim Pantanal. O próprio nome já diz o que é. Então, neste momento, acabei de saber que milhares de pessoas flageladas por uma enchente, 1 metro, 1,5 metros de água na casa das pessoas. Manfredini, você é o coordenador da Defesa Civil aqui em São Paulo. Você tem gente e equipamento para atender emergências desse tipo. Qual é a primeira coisa que você tem que levar para essa população flagelada lá do Jardim Pantanal? O que você leva primeiro? O cuidado, né? Nós temos que levar alimentos, roupas, tirá-los de lá, alocá-los em outros locais. E tudo mais fundamentalmente, né? Agora, de imediato, já. Agora. Eu levaria um barco para tirar as pessoas lá de dentro. Isso, esse barco não dá para tirar todo mundo, é um barquinho, nós estamos falando de milhares de pessoas, quem conhece o Jardim Pantanal, então vamos lá para dizer, daqui a pouco vão chegar uns barcos, etc., mas efetivamente ainda não foi feito nada de prático para atender essa população flagelada por essa enchente. O que é a primeira coisa que eu tenho que levar? O que é? De novo para mim? Você está me desafiando muito. Dora, vem cá, afinal de contas, nós estamos aqui falando... Dora e Samuel, me ajudem aí. Nós estamos falando da vida das pessoas, que precisam ter políticas públicas que as protejam. Sim, eu acho que a questão mais séria é você saber que todo ano essa enchente ocorre e as pessoas não são removidas desse local por uma situação de habitação mais decente. Pronto. E, portanto, aí a gente pode montar um programa de longo prazo. Mas você não é o responsável pela elaboração do plano de atendimento de desastres na cidade. Você é o responsável pela defesa civil e você tem, então, gente, equipamentos, recursos humanos, etc., para atender uma emergência tipo essa. Milhares de pessoas flageladas por uma enchente no Jardim Pantanal. O que eu levo primeiro? Água. Água potável. É um paradoxo. Excesso de água, falta água potável. Excesso de informação, e o que falta é informação de qualidade que permita a pessoa ter o quadro de referência. Hoje, se você perguntar às pessoas, lê jornal? Não. Você assina algum tipo de revista, em papel ou eletrônica? Você passa em revista os acontecimentos da semana? Tem pessoas que são suas referências para dar uma opinião sobre saúde, educação, a questão disso, daquilo outro, infância, blá. Como é que é? Sem jornalismo profissional, não há possibilidades de democracia nem de resolver problemas. Está na Bíblia. O que é a Torre de Babel? Que começa que daqui a pouco não tem jeito de ir para frente. Por que é que aquela obra ficou um monstro? Porque as pessoas não falavam a mesma língua. Eram várias pessoas, ninguém se entendia. Ora, se alguém tem uma ideia de resolver problemas e não comunica essa ação, o Carlito Maia dizia, fazer alguma coisa importante e não comunicar
é a mesma coisa que piscar no escuro. Eu fico tentando ver se o Samuca fico aqui piscando o olho e tal, fazendo esgares, etc. E ele não está me... Eu estou no escuro, ele está no escuro. Então, nós temos que comunicar. Quem tiver algum tipo de proposta que possa melhorar as condições de vida da população nesse campo restrito da saúde bucal, faça um inventário e invente a partir do inventário. Ninguém pode, nesse momento, ir para o devaneio. Nós somos um país que não se faz o levantamento do que já se tem, de tal maneira que eu posso imediatamente montar um programa do que tenho para o que posso. Depois eu elaboro uma coisa mais elaborada, uma coisa mais sofisticada, do que tenho para o que eu quero. Mas entre o que eu tenho e o que eu quero, eu tenho que ter uma plataforma do que eu posso e produzir resultados de tal maneira que recupere a esperança do povo e da população de que gente que teve tempo para se qualificar, para estudar, é capaz de resolver problemas. Que não é verdade que não há mais tempo para esperança. Essa situação em que só existem presságios, que quem olha para o futuro diz, ih, vai dar merda. Isso, oxe. Esta situação de desesperança, substituído por presságios, é uma palavra pensada que leva as pessoas à apatia, à resignação. Se eu acho que o mundo vai acabar, e que está na Bíblia, lá no Velho Testamento, que antes que o mundo acabe, porque ele acabará, essa ideia está lá, é um pensamento abstrato, o mundo vai acabar. Que antes do mundo acabar, virá o anjo negro, que governará 2 vezes, e vem para acelerar o processo do fim do mundo. Há uma quantidade hoje de milhões e milhões de pessoas que fez a leitura do Velho Testamento e diz que Bolsonaro e Trump são o anjo negro, que vieram para acelerar, de tal maneira que Acordo de Paris, tomar providência, defesa da vida e da natureza, isto é contra os desígnios do Senhor. Que, portanto, é preciso, sim, acelerar o processo de fim, porque isto é cumprir a palavra do Senhor. Ora, de onde veio essa ideia? Alguém escreveu, alguém publicou. Então, toda ação principia mesmo por uma palavra pensada. Se eu trabalho com a ideia de que nós somos um grande país, que tem equipes e equipamentos, que é capaz de fazer e resolver problemas, eu sou de um jeito e tenho como procurar as pessoas para que me ajudem, ou procuro as pessoas para ir ajudar. Se acho que deu tudo em água de barrela, que não há o que fazer, esse ceticismo, esse negacionismo, no sentido da importância da ação humana, ele ajudará, efetivamente, a que as coisas sejam realmente levadas para o buraco. Então, é uma profecia que se cumpre a si mesma. O Santo Agostinho dizia que a esperança tem 2 filhas lindas, que é a indignação e a coragem. A indignação nos ajuda a ver o que está errado e a coragem a lutar para mudar para melhor. E eu estou acrescentando aqui, então parodiando o Santo Agostinho, que os presságios têm 2 filhos horrorosos, que é a resignação e o imobilismo. A resignação deixa tudo como está, e o imobilismo impede que a pessoa tenha uma história de vida. Ninguém está dizendo aqui que tem uma escadaria, uma carreira, que cumprirá essa carreira e um dia chegará lá. Chegar lá onde? Como diz o Papa, nessa encíclica, a vida não é o tempo que passa, a vida é o tempo do encontro. Então, portanto, eu encerro aqui a minha contribuição dizendo que é perfeitamente possível, na área da saúde bucal, mas não só, sensibilizar administradores, gestores públicos de todos os partidos, que tenham um mínimo de sensibilidade pelo sofrimento, e dor de dente é foda, que façam alguma coisa com os recursos disponíveis, façam um inventário do que tem de gente e de equipamento, organizem o que já existe, de tal maneira que a gente dê uma resposta efetiva à melhoria da vida das pessoas reais que estão aí. É evidente que depois tem tanta coisa, tem
as medidas preventivas, temos que ter um parque capaz de produzir próteses, dentaduras que não sejam dessas de boca de cavalo, que as pessoas se envergonham de usar. Ora, então vamos lá. É isso que eu tinha para dizer de saída. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu queria ver se estimulava as pessoas e não ficar fazendo exame de autópsia aqui, porque todo mundo, eu estou falando para um grupo grande de pessoas, todo mundo tem um grande repertório, sabe das coisas, sabe do que eu estou falando. Obrigado. Serjão, excelente a tua primeira contribuição. Me penitencio aqui porque eu não dei o nome da mesa magna, né? Abri a atividade, não dei o nome da mesa magna. Então, o nome dessa mesa magna é as fake news e as eleições municipais. Mas, de certa forma, o Serjão já trouxe aí algumas questões relacionadas a isso. Vamos ouvir agora o Samuel Moisés, também outro grande pensador do Brasil. Samuel é PhD em Epidemiologia e Saúde Pública pela Universidade de Londres, na Inglaterra, professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, atua em saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia nos temas determinação social do processo saúde-doença, iniquidades sociais em saúde, promoção da saúde, atenção primária à saúde e saúde bucal coletiva. Mas antes de passar para o Samuel, eu fiquei com uma dúvida. Serjão, que faixa de campeão de que time que é esse aí que está atrás de você? Essa é a faixa do Corinthians, que o Aldário Dantas, antes de morrer, disse que era para ficar comigo. Então, ela ficou sobre o caixão do Aldário Dantas, lá no Sindicato Jornalista, no dia do velório dele, e aí eu trouxe para cá. É o do Corinthians. Que, olha, não sabia dessa simbologia, né? Mas eu ia terminar a apresentação do Samuel dizendo que ele é um dos maiores corintianos que existem no Brasil, né? E eu não sou corintiano, todos sabem, eu sou palmeirense, mas eu ia terminar, mas olha, Sérgio, eu até me emocionei agora, porque eu ia fazer uma brincadeira com você, porque daqui parecia que era uma faixa do Santos, né? E eu achei até que era do Santos, a parte de baixo, mas não sabia que tinha toda essa simbologia, essa faixa aí. E a gente passa, então, para o Samuel, né? O Sergião vai até mostrar aí, ó. Para quem não sabe, né, Audálio Dantas foi um grande defensor da democracia. Quando a gente teve o assassinato do Vladimir Herzog em São Paulo, né, e que foi um momento chave na questão aí do enfrentamento da democracia e da ditadura, né, o Audálio Dantas foi uma pessoa que teve uma coragem enorme no momento em que todos se acovardavam. Ele, frente ao sindicato de jornalistas, teve uma condução junto com Dom Paulo Evaristo Arnes. Aliás, Sergião, você falou muito em religião hoje, viu? Gostei da tua fala, você está virando um carolinha, viu? Porque o Sergião também, para quem não sabe, foi um grande amigo do Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Que também foi uma outra pessoa que teve uma importância muito grande aí nas lutas sociais e na questão do enfrentamento da ditadura no país. Samuel, você está às 19h34. O Sergião cordialmente te passou 5 minutos da fala dele, mas eu vou ter que ser impreterível às 19h59. Eu te aviso dos teus 5 minutos finais, tá? Mas agradeço do fundo do coração você ter topado participar dessa primeira atividade, né, dessa mesa inicial do nosso grande Enatesp. Samuel, com a palavra, e muito obrigado. Boa noite, obrigado, Manfredini. Hoje já foi citado aqui o poeta, né, o Vinícius de Moraes. Vocês mencionaram a arte do encontro, quando há tanto desencontro. E eu estou muito feliz pelo encontro aqui. Na verdade, com Dora e com Manfredini, reencontro, e nos reencontramos sempre, e é uma alegria renovada. E o encontro, mesmo que não presencial, mas o encontro aqui remotizado com o Sérgio, uma alegria, um prazer compartilhar essa mesa com ele. Para mim, pessoalmente, é um reencontro com o Enatesp, com o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Que alegria, né?
Eu que já presidi, já coordenei na TESP aqui em Curitiba, lançamos em Curitiba o primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva em 96, uma equipe, né, muito consistente, muito robusta, né, no pensar e no fazer e no organizar o evento. Eu, ao meu modo, tomando algumas liberdades, Manfredini, Sérgio, Dora, quero citar outro poeta para iniciar, tá bom? Eu vou citar Carlos Drummond de Andrade. E eu começo com a conhecida poesia dele, lançada em 1928, hein? Manifesto Modernista, no número da Revista de Antropofagia. E há alguns versos acima, mas eu tomei liberdades com esses versos, então entendam, por favor. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma facada. Tinha uma facada no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma facada. Bem, os entendidos sabem do que falamos. Por que nós acreditamos que é importante combater e superar a mentira onipresente, representada atualmente pelas fake news? Que o Sérgio já me fez o favor de dizer se é fake não é news e se é news não é fake. Nós estamos tratando de mentira deslavada, só que agora tecnificada. Minha pergunta inicial a todos nós é a seguinte: nós partilhamos de um mundo em que será que vale a pena fundamentar nossos discursos, nossas narrativas, nossas conversas, nossos argumentos baseados em dados, em fatos verificáveis? Ou nós vamos nos abandonar simplesmente a essa letargia despreocupada, feliz, alienada, de que o mundo é assim mesmo, a mentira sempre existiu, e nada do que é essencialmente humano muda. A mentira é milenar, a mentira só se modernizou. Bom, lembremos que o termo pós-verdade ou verdade alternativa, mas basicamente pós-verdade, na língua inglesa é post-truth. Ela foi eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford em 2016. E isso já ocorrendo num mundo dominado por narrativas cujo lastro, cujo fundamento são teorias conspiratórias. Né? Então, palavras ou expressões como notícia falsa, notícia fraudulenta, né? Na língua inglesa fake news, representou no ano de 2017, um ano depois, a palavra expressão do ano pelo dicionário Collins. 2 dicionários internacionais em língua inglesa elegeram essas palavras: pós-verdade, verdade alternativa, e notícia falsa, notícia fraudulenta. Ambas, de fato, com as suas sutilezas, tratam de mentiras. O problema é que na nossa transição tecnológica recente, foi facultado a bilhões de seres humanos a posse, por exemplo, de um smartphone, de um telefone celular. Isso dá acesso imediato e global a um número impensável de informações úteis e verificáveis, o que é muito bom. Isso é um efeito positivo da disseminação, da globalização tecnológica, inclusive no sentido da inclusão, né, da democratização possível do conhecimento e da informação, se ela for bem investigada, pesquisada, aferida, checada, né, confirmada. Formação de repertório de informações úteis e válidas para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né, para as nossas relações, para a nossa produção social. Então, esse antigo ser humano que era um receptor passivo de notícias jornalísticas, elas também, dominadas pelos grandes veículos de comunicação, aqui no caso brasileiro, por poucas famílias donas dos meios de comunicação, então elas eram também tendenciosas, e são ainda tendenciosas. Esses meios tradicionais de comunicação migraram, de certo modo, para sítios eletrônicos estáticos. Então, aqui a gente vai falar da Web 1.0, né? Era a notícia estática,
na sua primeira etapa de migração digital, tornando subitamente esse antigo leitor, se era leitor de jornais, né, ou ouvinte de rádio, né, ou espectador de noticiário de televisão, em um potencial produtor e emissor de notícias opinativas num momento subsequente, quando entramos na web 2.0, que era uma web mais dinâmica, mais interativa. Web 1.0, Web 2.0, ambas já permitiam a produção disso que foi chamado internacionalmente de fake news. Esse antigo receptor passivo, agora um emissor ativo, ele manda mensagens, ele opina, converte-se ambiguamente em um mal também, né? Então não é só a inclusão digital e protagonismo desse emissor de notícia. Agora a notícia verificável, né, factual, o fato, compete em uma desvantagem enorme com um número impensável de lixo tóxico, lixo informacional. Né? A gente sabe que, estimativamente, o volume desse lixo é maior e sua difusão é 6 vezes mais rápida do que aquela notícia factual, verificável, que expressa, de algum modo, um fato da realidade. Eu cito, inclusive, aqui Humberto Eco, que, antes de morrer, publicou algo que repercutiu o mundo afora de uma maneira até complicada, né? Eu vou me abstrair de fazer qualquer julgamento moral ou ético da fala do Humberto Eco, mas vou citá-lo. Ele dizia assim: as mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só no bar, no boteco, depois de uma taça de vinho, de um copo de cerveja, de um copo de cachaça, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do Prêmio Nobel. Então, o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a um portador de verdades opinativas que têm repercussão global. Tá? Não precisa ser esse fulano anônimo do boteco, né? A gente ocupando postos importantes e tweetando todo dia. Hoje eu acompanhei alguns tweets de um homem poderoso, mas falando um monte de bobagem, né? E escandalosamente ainda mentindo, camadas de mentiras superpostas. Então, instala-se uma macro tendência dominante do uso manipulador dessas mentiras, ou fake news, aquelas circunstâncias em que os fatos objetivos passam a ser menos influentes em formar a opinião pública do que as opiniões que apelam às emoções, ao ressentimento, ao ódio, né? Aquilo que está mais interiorizado em nós humanos, né? Lá no nosso sistema límbico, né? Aquilo que mexe mais com as nossas emoções ou crenças pessoais. Nas redes sociais, essas notícias falsas viralizam e se retroalimentam, especialmente em aplicativos, por exemplo, como o WhatsApp, no caso brasileiro, tão usado e tão conhecido. E nessas redes sociais que as emoções negativas são mais exploradas, porque emoções negativas pode causar surpresa, mas há muito estudo sobre isso, elas produzem muito engajamento, discursos de ódio contra o diferente, ressentimentos sociais, a sabedoria daquele cientista de poltrona, né? Que nunca estudou nada, mas sabe tudo, ele é um especialista em tudo, ele conhece desde engenharia aeroespacial, aeronáutica, até a epidemiologia e microbiologia, ele sabe de tudo, né? E domina qualquer assunto. Ou, às vezes, o moralismo ingênuo e obtuso da nossa tiazinha do Zap. Quem não tem uma tiazinha do Zap na família? Né? Eles acionam mecanismos complexos de psicologia social. Né? Então, a gente acaba tendo esse loop de validação social da notícia que vai e volta como bumerangue, né? Criando essas bolhas ou microbolhas em que você emite e recebe de volta pelos algoritmos algo que só confirma o seu viés cognitivo, o seu viés de compreensão do mundo. E isso tudo tira proveito das nossas fraquezas e vulnerabilidades. Mais recentemente, então, nós tivemos outro salto tecnológico na web e, com isso, também o salto das fake news. A web 3.0 produz
a fake news 3.0. Essa web, essa internet é chamada internet semântica, né? Ela tem processos mais complexos e até interpretativos que permitem os seus operadores, nessas plataformas, nas redes sociais, com ferramentas tecnológicas sofisticadas, usando inteligência artificial, usando algoritmos, com filtros, com seletividade de conteúdo de maior relevância segundo o público que você quer atingir, de acordo com as preferências que as pessoas manifestam no Face, no Instagram, no Twitter, etc. Então, aí você tem precisão semântica, né, de encaminhamento de mensagem para grupos em que você fabrica a notícia que dará melhor impacto e resposta a esse grupo. Então, nasce a Web 4.0 e nasce a Fake News 4.0. Agora, além disso, ela vai ser trabalhada num sistema operacional dinâmico que instrumentaliza nossos desejos, instrumentaliza e manipula nossos perfis políticos, nossas demandas consumistas e cria um mercado sob medida, né? Então, de fato, a web semântica é uma extensão das nossas memórias, das nossas subjetividades e dos nossos mais ardentes desejos. Alguns chegam a dizer que isso confere poderes híbridos do homem-máquina, né? Poderes transhumanos, que são potencializados por essas tecnologias cognitivas. Eu até conversava com o Sérgio agora há pouco no bastidor, antes de entrarmos, que essa Web 4.0, ou a Fake News 4.0, também chamada Deepfake, vai pegar um vídeo de uma pessoa falando e, com exatidão, introduzirá de maneira ardilosa, mentirosa, um discurso com um movimento labial preciso. Então, nós vamos potencializar uma tecnologia que é extremamente perigosa, porque ela gera verossimilância, ela gera a manipulação da imagem de sons humanos com técnicas de inteligência artificial. Isso vocês imaginem o que pode produzir, né? Em termos de violência contra as pessoas, de crimes, de atentados contra as reputações, colocando voz em movimentos e expressões das pessoas, porque estamos todos hoje, né, na internet, estamos todos em rede, coisas que as pessoas jamais disseram, né? Então, o monstro já foi criado e libertado, né? Não basta mais só agora localizar, identificar os criadores das fake news. Claro que isso é necessário, é uma tarefa sempre necessária. E a checagem dos fatos também, as agências de checagem. Mas o problema é que o monstro, né, o ovo da serpente foi chocado, né, e o monstro liberto está aí exercendo o seu poder tecnológico. O Edgar Morin, né, o filósofo francês, já havia alertado que o ser humano, o Homo sapiens, que representaria o homem racional, a mulher racional, deve ser compreendido com algumas restrições, porque esse homo, né, essa espécie também é demens, né? O demens, da demência. Nós somos os sujeitos do erro, da produção da desordem, né? Nós temos um lado de loucura, de ilusão, de confusão, né? Esse homo demens também está solto com uma tecnologia poderosa, né? E com capacidade de manipulação hoje de processos eleitorais. Por isso que a gente diz que nós estamos fakeando as democracias em vários lugares, né? As facadas nas democracias. Então, nós convivemos ao mesmo tempo com estímulos para os quais os cérebros humanos não estão nem evolutivamente programados para processar e absorver de modo equilibrado, é tudo muito rápido. Essa infoxicação, essa informação tóxica, né, ela, como disse o Sérgio agora há pouco, falando da enchente da água potável, né? Excesso de informação que não informa nada. Então, nós estamos com esse excesso da informação tóxica, gerando ciladas psicológicas, através das infobolhas, que produzem uma sensação de verdade absoluta em círculos estritos, né, de convivência, de vivência de algumas pessoas, com manipulação de algoritmos, de robôs informacionais. Então, há uma ameaça observável já em alguns países nos últimos anos, que inclui a fabricação de processos eleitorais com disparos em massa.
Bom, hoje eu acho que a maioria de nós esteve ligado na apuração das eleições norte-americanas, nos Estados Unidos. Eu vi a notícia, o FBI investigando a possibilidade de que 10 mil ligações tenham sido feitas às pessoas, dizendo que elas não deveriam ir votar hoje, se não tinham votado ainda, que deveriam votar amanhã, ou seja, quando o processo não vale mais. Será que entre essas 10 mil ligações, dirigidas, hein? Isso é dirigido porque tem algoritmo por trás disso. É para um público em que você sabe que é o voto contrário a mim, e será que eles não são suscetíveis a uma manipulação informacional para não comparecerem para votar, imaginando que talvez haja uma prorrogação por causa da situação de excepcionalidade da pandemia? Então, assim sucumbem as democracias contemporâneas. Há muita literatura recente sobre isso. Nós estamos sendo capturados pelo mau uso das tecnologias, que são ambíguas, podem ser usadas por bem, por mal. Né? Nós gostaríamos muito que sempre por bem, mas podem ser usadas pelo mal. Nesse capitalismo de plataforma, o capitalismo de hipervigilância, sem dúvida, há muito uso para o mal. Então, nós estamos diante da infodemia, é uma pandemia de informação tóxica. Né? Isso se confunde no momento atual com a própria pandemia da Covid-19, que acentua em nós não só a percepção, mas a constatação, que foi designada já por um colega nosso do Rio, Davi Castiel, de pandemência. O homo demens em pandemência, numa pandemia, né, de demência no trato com a informação. Nessa era da pós-verdade ou da verdade alternativa, cada vez mais fatos objetivos são desvalorizados, enquanto as paixões e as crenças de natureza, né, religiosa extremista, de natureza sebastianista, salvacionista, né? O Sérgio falava, então, da fofoca, da maledicência, do maldizer, do ressentimento, do ódio social. Né? É como se, de repente, nós estivéssemos decididos a um mergulho no abismo como espécie, e carregando outras espécies e o planeta junto. Né? É como se tivesse, como profecia autorrealizável, caminhamos todos nesse arrasto, né, para algo que a gente imagina qual seja o desfecho. Eu não vou fazer não faremos exercício de futurologia. Alguém já disse que futurologia é uma ciência sem futuro, né? Então não vamos fazer exercício de futurologia, mas as ameaças são muito grandes. Né? Bem, o fenômeno atual, evidentemente que funciona, que opera, porque mexe com emoções, ele só opera e funciona porque ele atrai, porque ele seduz, ele cativa, ele vicia. Ele traz recompensas de ordem até libidinal. Tem gente que gasta sua energia libidinal sexual com essas coisas. E esse desgaste libidinal, inclusive, nos tira depois dos encontros prazerosos. Nós gastamos energia nisso. Né? Às vezes na retaliação, na vingança, na guerra, dentro do WhatsApp, com familiares, com ex-amigos, com vizinhos, com ex-colegas de trabalho, etc. Então, nós estamos numa cilada psicológica, emocional, cerebral, quase como se estivéssemos nos viciando em drogas químicas, porque sofremos da mesma reação que é hormonal, né? Tem uma reação dopaminérgica, tem dopamina sendo liberada. Né? Aliás, recentemente, quem assistiu o documentário da Netflix, O Dilema das Redes, deve ter visto que nesse documentário se fala que isso tudo vicia, inclusive esses que foram criadores dessas redes, dessas plataformas, dizem que eles são chamados, nós somos chamados de usuários. E eles dizem assim, sabe quem mais é chamado de usuário? Usuário de drogas, os drogaditos. Né? Então, o Dilema das Redes nos denuncia essa situação da drogadição em relação à droga da informação falsa. Né? Aí nós caímos num estado de cidadania rebaixada. Né? Usuários que se submetem e colocam a si mesmos, suas famílias, seus filhos, seus netos, seus parentes, seus amigos, sociedade inteira, a humanidade em risco em decorrência do mau uso que permitem que se faça com essas tecnologias, que não estão sendo usadas somente agora para direcionamento de mercado e de consumo. Né? Estão sendo usadas como capitalismo de plataforma e de vigilância para fazer dominação política de bilhões de pessoas no planeta. Né? Parece que é mesmo correta aquela observação que o Sófocles, né, pensador grego antigo, fez
ele dizia que nada de grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição, né? Sem dúvida, a internet é algo grandioso em termos de ruptura e de transformação tecnológica da nossa vida, das nossas relações, mas ela carrega consigo uma espécie de uma maldição, né? Nós estamos submetidos aos novos laboratórios sociocomportamentais que encobrem experiências com um mundo de hipervigilância, né? de capitalismo de plataforma, que exerce não só, né, aquilo que Foucault chamou um dia de docilização dos nossos corpos, pelo que ele dizia que era biopolítica, mas hoje também pela psicopolítica, né? Aquela grande plataforma que tudo observa, tudo domina, e a gente não sabe quem nos observa, né? Porque, de fato, é a inteligência artificial manipulada, né, por algoritmos, etc. Então, perdemos, desse modo, facilmente a nossa perspectiva de sociedade, de relações sociais, né, de dignidade no cumprimento de quase que obrigações sociais para o bem comum, né, para o bem comum, para o bem viver. A nossa disposição agora quase que se tornou naturalizada, né? Nós naturalizamos o anormal. Nossa disposição é para categorizar e classificar o mundo e as pessoas de dois modos, né? Vocês veem isso nas redes sociais o tempo todo, né? Por exemplo, esquerdopata e fascista, né? Comunista e patriota defensor da nacionalidade. Então, essa polarização. Nós trabalhamos hoje classificando em categorias opostas nossos vizinhos, gerando enormes zonas de tensão e de quase impossibilidade de convivência e de produção de consensos. É um mundo que gera feridas sociais crônicas, abertas, não cicatrizáveis, é um mundo fraturado, né? A polarização sempre fez muito sucesso. Esses atuais políticos extremistas populares de extrema-direita, eles apostam na polarização. Eles gostam da polarização. Eles querem esse mundo fraturado e dividido, né? Isso traz benefícios para eles. E gozado é que eles se apossaram do discurso, né, que seria de base popular, de revolta popular contra o próprio neoliberalismo que produziu tudo isso, sendo eles mesmos os portadores do projeto neoliberal. Que paradoxo absurdo que nós caímos, né? Quanta manipulação. E massas humanas embarcam nesse tipo de manipulação. Para uma leitura mais otimista da realidade, há autores aí, eu leio muito, por exemplo, né, a família Rosling, né, da Escandinávia, que diz, não, tem um mundo aí que a gente tem que interpretar melhor, há fatos ainda sendo produzidos, trabalhados e informados, que podem nos ajudar a corrigir nossos instintos mais pessimistas, uma percepção ruim da realidade. Nós não estamos caminhando para o abismo, né? Há orientações aí para uma virada de disposição mental, né? E se a gente fizer essa virada do mindset, da nossa forma de ver o mundo, a gente pode enxergar coisas boas, né? Imperfeições sempre existiram, mas o mundo hoje estaria melhor do que nós supomos, né? Por exemplo, nós tiramos 800 milhões de pessoas da extrema pobreza, né? Claro que muitas vezes não se diz que esses 800 milhões, a maioria são na China, né? A China dos comunistas, não é isso? E do capitalismo de Estado. Então, como se vê, para pensar melhor esse mundo, né, em que muitos apostam na polaridade, é preciso acolher a complexidade, combinar ideias para nos comprometermos a algumas soluções dos problemas mais prementes, mais urgentes, né, que atingem a população de maneira brutal, né? Vivemos isso agora no momento da pandemia, a crise sanitária, mas já vivíamos no momento pré-pandêmico, né? O que seria, por exemplo, o retorno ao normal, né? O tal do novo normal com o retorno? Seria o retorno a todas as crises pré-pandêmicas? Crise humanitária, crise econômica, crise ambiental, crise ética, crise de moralidade em relação ao uso da informação. Queremos o retorno àquele mundo, a esse mundo, né? Então, eu acho que é preciso pensar problemas complexos com soluções que sejam bem elaboradas, e isso é uma chamada, é uma demanda aos candidatos, aos prefeitos, né? E que nós, eleitores, onde ainda é possível escolher e votar, observemos pelas biografias, pelo que eles postam em redes sociais, né? Pelo seu passado, pelos seus projetos de presente e de futuro imediato, né? Muitas vezes eles nos apresentam soluções simples para problemas complexos,
como maneira de ludibriar politicamente o eleitor. Soluções simples para problemas complexos são soluções erradas. Não existe solução simples para problema complexo, né? E basta também de culpar os outros, de criar bodes expiatórios, né, espantalhos para a gente bater, para nos distrair com cortinas de fumaça. Bom, indo para o final da minha intervenção, quanto ao Brasil e à política atual, né, com destaque, então, para as eleições municipais que se avizinham, a gente tem que tomar muito cuidado com o que presenciamos nos nossos municípios, nos nossos estados, nas nossas realidades, né? Especialmente nesse momento que se vive no Brasil. Aliás, alguém já disse antes que cada povo tem o Messias que merece. Será? Eu vejo muita gente, muito candidato aqui na minha cidade, por exemplo, em Curitiba, embarcando nesse discurso messiânico, por natureza, né? E embarcando nos bordões, nas memes, nas mensagens que vendem o mesmo discurso de pátria, família, enfim, vocês sabem o que isso significa. O quadro mais recente brasileiro é um quadro de guerra híbrida, de espectro total. Guerra híbrida, né? Guerra híbrida significa que nós estamos tendo, como um efeito de pinça, né, um controle da agenda, um controle, às vezes até da nossa libido, por meio de mecanismos espúrios, e cujo um dos principais componentes é a informação falsa e mentirosa, né? E tudo isso tem nos levado a um retorno para aumento de morbimortalidade para doenças já melhor controladas em passado recente, redução no investimento em proteção social, aumento de desemprego, não somente por causa da pandemia, já vinha em crescimento, apesar de todas as promessas com as reformas que só trazem prejuízo para trabalhadores, para as classes populares, precarização do mundo do trabalho, aumento brutal da pobreza novamente, né? Degradação ambiental, ou seja, nós estamos vendo a intensificação de doenças, de condições crônicas e reemergência de doenças transmissíveis. Então, essa clivagem, essa divisão, essa fratura ocorrida no nosso processo muito recente de construção de cidadania, com a nossa democracia muito jovem e já tão brutalizada, tão violentada, vem afetando a inclusão social participativa, né? Nós estávamos tentando construir um modelo de Estado nacional, né, que respeitasse políticas públicas de proteção, de inclusão, e agora a gente vê um Estado neoliberal, né, apostando em Estado mínimo, né, vilanizando o servidor público, atacando ferozmente as áreas da cultura, a área da educação, a área da saúde pública, né? E o privado, o mercado, aparecendo como a solução para todos os nossos males. A área pública seria o vilão. O resultado dessa política, se ela for exitosa, né, neoliberalismo, ultra-neoliberalismo, as últimas consequências, levará a aumento ainda maior de concentração de renda, extinção de direitos, né? Os previdenciários e trabalhistas já estão em processo de extinção, e assim como maiores lucros para o sistema financeiro. Não devemos cair nessa cilada emocional, né? Abdicando da nossa racionalidade e mergulhando no negacionismo, né? Devemos, sim, acordar e lutar de pé por uma sociedade que saia do atoleiro, né? E eu, nesse sentido, não quero falar nem em emoções de otimismo e pessimismo. Eu prefiro falar em realismo, mas numa aposta de que é possível, sim, acordar e lutar de pé. Finalizo dizendo para vocês, então, uma nação, um país que já produziu, esse com quem eu comecei minha fala, Carlos Drummond de Andrade, um país que já nos deu Darcy Ribeiro, né? Já produziu Antônio Calado, Paulo Freire, Cartola, a Berta Lutz, a Carolina Maria de Jesus, a Célia Chacriabá, a Lélia Gonzalez, a dona Ivone Lara, né? O Caetano Veloso, o Gilberto Gil, né? O João Gilberto, né? Toda a nossa mestiçagem anônima, resistente, não vai sucumbir aos boçais, aos mentirosos, aos sem caráter e sem dignidade
que hoje estão de plantão e tentando nos tomar de assalto. Este é o porquê devemos acreditar no combate à mentira generalizada, à mentira tecnificada, representada pelo que se convencionou chamar, então, fake news. Obrigado e fico à disposição para o debate. Grande Samuel, você cumpriu integralmente aí os 30 minutos. Queria registrar, né, mais uma vez a importância da tua fala. Eu acho que você e o Sérgio abordaram e deram um pontapé inicial nessa mesa com muita qualidade, né, com muita diversidade e, fundamentalmente, trabalhando, né, com um Brasil que, muitas vezes, nesses momentos mais difíceis, a gente acaba esquecendo. O Luiz Martino, que é da comissão organizadora, ele está acompanhando o chat, né? Então, ele me passou aqui por WhatsApp algumas considerações. Como eu não tive acesso ao chat, mas a Simone Renaud Junqueira e o Rogério Nogueira de Oliveira responderam, viu, Sérgio, a tua pergunta da água, em que eu não soube responder, né? Então, se eu tivesse o chat, com certeza poderia ter colado e poderia ter respondido. Temos algumas manifestações iniciais. A Ediana Luvison fala que o Samuel focou numa questão fundamental, o prazer do que faz mal. As pessoas saboreiam-se com a raiva, é assustador. Teremos espaço para a afeição, para a tolerância, para a poesia, para a conversa mansa? E ainda a Ediana Luvison, que é uma colega nossa do Rio Grande do Sul, até nós iludimos com a pandemia, achando que, de certa forma, ela nos igualava, entre aspas, e o mundo seria menos desigual. O Marcelo Pinhão Rodrigues afirma que a polarização só é benéfica a políticos que se beneficiam desta situação. A Fanny Jitormski fala também que se deve falar, além das eleições municipais, também das eleições do Conselho Federal de Odontologia. Petrônio Martello, de Pernambuco, Samuel Humberto Eco, ainda atual. E a Marilisa Gabardo coloca que, infelizmente, nosso país vive a cronicidade de candidatos sem qualquer tipo de preparo para a gestão pública. Certamente, poucos sabem definir do que se trata e como reduzi-las. Então, a gente já tem um conjunto inicial de falas, né, para vocês abordarem, mas eu queria trazer uma contribuição. Eu li recentemente o Ruptura, do Manuel Castells, que trata da crise da democracia liberal, e o Castells afirma que, em 2016, na Espanha, quase 3/4 dos espanhóis achavam que os políticos não se preocupam como pessoas como eu, e que não importa quem esteja no poder, eles sempre vão beneficiar seus interesses pessoais. E prossegue o Castells, né? Mais relevante é investigar alguma das causas pelas quais a separação entre representantes e representados se acentuou nas 2 últimas décadas, até chegar ao ponto de ebulição da rejeição popular ao que estão lá em cima, sem distinções. Algo do que, do ponto de vista do establishment político e mediático, é pejorativamente denominado populismo, porque são comportamentos que não reconhecem os enviesados canais institucionais que se oferecem para a mudança política. E conclui o Castells: na realidade, as emoções coletivas são como a água, já que o Sergião tratou das enchentes. Quando encontram bloqueio em seu fluxo natural, abrem novas vias, frequentemente torrenciais, até inundar os exclusivos espaços da ordem estabelecida. Então, eu queria também que vocês trabalhassem um pouquinho, né? Muito embora as 2 falas tenham sido extremamente estimulantes no sentido da importância da luta política, né? Mas com essa dissociação que nós temos hoje, né? E esse descrédito entre os instituintes e os instituídos, tá bom? Então, vamos lá, Sergião, quem começa? Sergião. Vamos começar com o Sergião e depois eu passo para o Samuel. E acho que dá tempo da gente fazer uma segunda rodada com novas intervenções que chegarem. Lembrando também a todos que, se por acaso algumas dessas questões que chegarem não poderem ser respondidas, depois elas vão ser respondidas posteriormente por e-mail, tá? Então, Sergião e depois Samuel.
Então, vamos lá. Bom, quando se andava mais de avião do que de hoje, lembram-se que, a certa altura, quando a gente já estava sentadinho na cadeira, na vertical, tudo mais, vinha lá os avisos, caso acontecesse alguma coisa, por onde eram as portas de emergência, isso, aquilo outro, onde ficava a boia para o sujeito flutuar, enfim. Mas uma delas dizia o seguinte: em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxe uma delas para você, bota o elástico atrás. Se você tiver uma criança do lado, primeiro põe a máscara em você e depois na criança. E eu sempre achava isso uma coisa esquisita, porque você tem que ajudar o mais fraco, a criança. Por que primeiro? Bom, aí me explicaram a coisa óbvia, que se eu perder o oxigênio e desmaiar, eu não consigo ajudar a criança. Então, portanto, se colocar a máscara em si primeiro e depois na criança, na verdade, era uma sequência lógica para salvar a pessoa e a criança. Ora, no caso da vida, quando há despressurização, máscaras não caem automaticamente. É uma desgraça, tem que pegar, puxar e buscar. Então, a primeira coisa é que não tem nada automático. Tem que ir atrás. Mas eu acho que tem uma lição aí. Nós estamos falando para pessoas. Eu não sei para que pessoas eu estou falando, mas estou falando para pessoas, uma por uma. E o conjunto das perguntas que vem nesse quadro de dificuldades acrescidas, quer dizer, consciência das dificuldades e também uma consciência esquisita das deficiências de cada um de nós. Então, se as dificuldades são grandes e as minhas deficiências também, está armado aí o circo para um desastre. Então, tudo bem. É isso mesmo que o Samuca falou, é isso mesmo que o Manfredini falou, é um pouco o que eu falei, é real isso aí. Mas a primeira coisa é você. Quer ir para o pântano? Vai, mas larga a minha mão. Eu não endoido junto. Então, a primeira coisa é que eu tenho que me manter lúcido, sereno, para tomar iniciativas. E se a vida é a arte do encontro, tá certo? Se não existe vida sozinho, o que é sozinho? Um cara no espaço, dentro de um escafandro, dentro de uma cápsula? Não é nada. Isso não é vida. A vida é relação. Então, portanto, nesta coisa, se você tem alguma possibilidade de fazer algo, ainda que não consiga resolver toda essa complexidade, comece por ela. Não se perca. E, ao invés do punho cerrado, eu sou bom, o resto é bosta, eu não gosto desse símbolo. Eu gosto da mão estendida, buscar mais um, e mais um, e mais um, para vir ajudar nessa tarefa imensa, que é dar conta de impedir que o mundo acabe, que a humanidade vá para o espaço, que o nosso país se desmanche. E, como o Samuca puxou a coisa da poesia, eu também vou para ela. Então, eu consegui pegar aqui de cabeça um dos heterônimos do Fernando Pessoa, chama Ricardo Reis. E ele diz assim: quanto faças, supremamente faze. Mais vale, se a memória é tudo quanto temos, lembrar muito do que pouco. E se o muito no pouco te é possível, mais ampla liberdade de lembrança te tornará teu dono. Pô, mas isso aí é suficiente. Então, a primeira coisa, se tiver que fazer bem. Eu só tenho 2 ovos. Tem um jeito de jogar de qualquer jeito na frigideira, ou bater a clara, misturar, etc., fazer um omelete. Se tiver que fazer no capricho, no âmbito do que cada um de nós pode fazer. Quanto faça, supremamente fácil. Aí vem a segunda parte. Mais vale, se a memória é tudo quanto temos, porque é só isso. É melhor lembrar muito do que pouco. Faça, tente. Tenta resolver problemas e não ficar problematizando as soluções. Vamos lá, desata os nós, porque não é possível convencer alguém, sensibilizar alguém que é possível enfrentar esse mundo todo se esse cara nunca conseguiu resolver o buraco da calçada dele. Coisas que estão ao alcance dele. E ficamos numa discurseira genérica que só faz aumentar
a sensação de impotência, o que a Hannah Arendt chamava de consciência infeliz. Que quanto mais eu sei, mais eu me sinto incapaz, impotente e incompetente, e me paraliso. Ora, eu só consigo ter ideia se eu estiver do lado do novo. E o que é o novo? É exatamente essa água, essa sociedade, essa humanidade que não para. Aqueles mulatos todos que você falou, tá certo? Toda a nossa cultura, isso não vai se desaparecer. Então, se a memória é tudo quanto temos, é melhor lembrar muito do que pouco. Então, tenha memória. Aí diz, se o muito no pouco que é possível. Eu acho que aqui está a chave desse poema do Fernando Pessoa. Não é o discurso genérico. Se esse discurso genérico não for capaz de se aplicar à montagem de uma reunião, de um evento, de uma excursão, da montagem de um serviço de odontologia, de uma secretaria, de um equipamento que ajuda a melhorar a vida das pessoas, esse muito não significa nada. Nós temos que aplicar isso na nossa vida. E aí você tem histórias para contar. Chega no final da vida e tem uma opção de coisa para contar. Porque andou tentando, andou fazendo, algumas deram certo, outras não. Coisas ridículas vão acontecer, coisas engraçadas, mas viva. Só se enxuga quem se molha. Essa dialética é inexorável. Não dá para se enxugar sem se molhar. E o nosso país está aí carente de iniciativas de quem pode um pouco mais, como é o nosso caso. A gente está dormindo 8 horas por dia, agora não, agora o home e o office virou tudo junto, aí tem que saber fazer o detox disso, para a gente não pirar. Mas a primeira coisa é salvar-se, sobreviver, conviver e, na medida do possível, trabalhar para que a vida não acabe. Uma espécie de ovo galado. Está fechado por fora, mas está vivo por dentro, ativo por dentro. Obrigado, Sérgio. Samuca. Bem, agradeço. Querides, né? Queridas, queridos. Aqui eu anotei Diana, Marcelo, Fanny, Petrônio, Marilisa. Obrigado pela atenção que vocês estão tendo, o carinho de sempre. Já é uma forma de enfrentamento da dureza, da brutalidade, né? E disso que quer nos imobilizar, nos paralisar. Os afetos que nutrimos, que mantemos. Aliás, né, estamos poéticos aqui e prosaicos também. Já falamos de Guimarães Rosa, e Guimarães diria algo similar assim a qualquer forma de arte, né, de poesia, por exemplo, já é um pouco de sanidade no meio da loucura, né? Já é um pouco de saúde mental. E em momentos muito agudos, muito críticos, porque para além das crises crônicas precedentes, mergulhamos agora numa crise aguda, né? Não que ela não fosse anunciada já, sabíamos de uma pandemia que viria, né? Os cientistas, em geral, os estudiosos, erraram só na tipologia do vírus, né? Se imaginava um vírus super gripal. Veio um coronavírus. E isso, como crise aguda, nos coloca em risco até de problemas mentais, emocionais, por um tempo prolongado, né? Para os que podem confinamento. Aliás, Sérgio, você acabou de falar disso também, né? É outro motivo de ressentimento social em sociedades como a brasileira, onde multidões não podem se proteger, né? Multidões estiveram nos piores momentos da crise sanitária nos servindo, nós que podemos ficar protegidos em confinamento, né? Nos delivery precarizados. E isso na sociedade em geral, que vem sofrendo geração após geração. Aliás, num país que tem plataforma escravagista na origem, né? E que foi construído à base do ataque dizimando povos originários, povos indígenas. Vocês imaginem o grau de ressentimento que se pode acumular socialmente por gerações. Eu acredito que, não válvulas de escape ou fugas, mas formas de nos aliviarmos um pouco é pela arte, é pela cultura. Algo que os neofascistas, os fascistas clássicos odeiam, que as mentes autoritárias odeiam. Não é à toa que eles atacam, né, os campos da educação, da cultura, de maneira virulenta, né? Estamos assistindo isso agora, com
com ataques brutais, desfinanciamento, agressões contínuas, assassinato de reputações, né? Porque arte, cultura, educação são formas libertadoras para o humano, né, desenvolver capacidade crítica e encontrar formas concretas, formas práticas, formas cotidianas de resolver seus desafios diários, né? Então, afetos, né? Os afetos, os amores, né? A interação que mesmo por esse caminho aqui, né, como estamos fazendo agora, de maneira virtual, traga não o sentimento trivial, banal, né, romantismo ingênuo, mas a amorosidade, né, e também o esperançar no sentido freiriano. Fanny falou do cuidado que temos que ter não só na escolha, né, de candidatos, né, na escolha política, no geral, no macro, mas no micro, inclusive na corporação, né? Petrônio lembrou que Humberto Eco, sem dúvida, continua atual, né? A Marilisa mencionou os candidatos sem preparo. Eles fazem, às vezes, propositalmente, os cacarecos da vida, né? Os hipopótamos que se candidatam a vereador e prefeito, e eles apostam na bizarrice, né? O Brasil conviveu, né, não de hoje, com perfis, com candidaturas desse tipo. Mas parece que elas estão proliferando e assumindo um perfil que, para além do personagem, quer se mostrar real, né? E isso é assustador. Eu vou me fixar rapidamente na questão que o Manfredini colocou, para talvez dar tempo ainda para o último bloco, não sei se vai dar, citando o Manuel Castells, né? Então, essas rupturas que nós vivemos, especialmente aquela que você enfatizou, Manfredini, mais no final, né? Citou a Espanha, né? Quanto o eleitor, né? O cidadão espanhol vê essa distância aumentando entre o representante e o representado, né? E isso, de fato, determina a falência da democracia, porque aí, mesmo as pessoas que talvez pudessem nutrir alguma esperança num processo democrático, ainda que formal, formalizado mais pelo voto do que pela democracia social efetiva, mas mesmo pela democracia formal do voto, acabam se decepcionando a tal ponto, inclusive, para gerar um grande abandono do direito do voto, né, da escolha de quem vai representá-lo, porque não vê mais nenhuma identidade, né, nenhuma correspondência de viver a mesma situação, né, como cidadãos que compartilham experiências cotidianas que os afetam, que os atingem. É algo grave. As mentes totalitárias apostam nisso, elas querem isso, elas desejam e fabricam esse tipo de sentimento social. Então, eu concordo muito com o Castells. Obrigado. Nós vamos passar agora para as últimas intervenções que chegaram aqui, né? Queria destacar que já na primeira parte o Fausto Martino havia falado que as perguntas eram poucas, mas os elogios aos dois, muitos, né? E se repetem também agora nessas últimas considerações, eu já vou fazê-las e peço para que vocês já façam as considerações finais de cada um, né? A Ediana Luvison, precisamos dessa disposição do Sérgio, bravo, essa generosidade, essa boa vontade se faz necessária, junto com a racionalidade mencionada pelo Samuel. A Ana Estela Haddad fala, parabéns, Sérgio, Samuel Manfredini, pelas reflexões, e muito obrigado. E a Diana Luvison fala, eles são muitos, mas ainda acredito que as armas que usamos são potentes, e não podemos nos dispersar. E a Simone Renault Junqueira, muitos afetos para todos. Então, agora vamos inverter. Primeiro fala Samuel, depois fala Serjão, e aí eu faço uma consideração final e passo a palavra para a Dora para a gente encerrar essa mesa magna, que foi muito mais do que magna. E uma mesa, não se esqueçam que o Corinthians foi homenageado. Agora eu produzi ódio na rede. Isso eu não quero produzir. Sem ressentimento. Eu vou ser econômico. Eu quero, de maneira muito especial, prestar uma homenagem à Dora e essa valorosa pequena equipe que acreditou no projeto de um Enatesco, primeiro presencial, que seria no primeiro semestre em São Paulo, e depois agora se realizando, né, com muito êxito de maneira online, né? Migramos todos para as plataformas aí.
Dora, parabéns pela tua resiliência, né? Você vem persistindo há algum tempo, não só na questão do ENATESP, Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, mas na própria Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva. E eu sei que foram poucos, né, muito poucos, te ajudando, trabalhando, mais uma equipe valorosa. Creio que nós temos vitalidade, que nós temos disposição, que nós temos afetos que nos movem, com inteligência, com amorosidade e com essa disposição de luta, para fazer isso que o Sérgio nos dizia agora há pouco: faça o que está ao teu alcance e faça bem. Né? Não fique pensando em coisas grandiosas que te paralisam, que te geram esse impacto do não poder realizar. Você, Dora, e a equipe é a demonstração concreta de que o que está ao nosso alcance é realizável, pode ser feito e feito bem. Obrigado pelo convite, obrigado, Manfredini. Prazer compartilhar com você e com o Sérgio dessa mesa. Abraço a todos que, né, nos assistem. Obrigado, Samuel. Sérgio? Eu quero terminar, pena que eu não tenho esse quadrinho aqui, eu quero terminar com o Davi Capistrano, da Costa Filho, meu querido amigo, é como se ele estivesse aqui comigo. E um dia ele me deu um quadrinho que está aqui, mas eu não consegui encontrar na minha bagunça. Vou ler para vocês. É um poema do Fernando Pessoa também, pequenininho, são 6 linhas. O Davi está aqui, nesse poema. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Falou, putz, lá vem de novo o negócio, pô, Fernando Pessoa, é disso que eu estou falando. É essa lua, é essa luz grande que está lá em cima. Quer dizer, quais são os valores que norteiam a nossa vida? Se é democracia, justiça, solidariedade, felicidade, se é isto. Essa lua grande que nos governa, ela brilha em cada um de nós. Seja um lago, seja uma praia, seja uma calota de um automóvel, seja o brilho de um vidrinho de relógio. Então, cada um de nós tem possibilidades de exercer na plenitude a vida possível. Essa vida tem começo, tem meio e tem fim, a de cada um de nós. E, enquanto estivermos aqui, devemos lutar para que a vida não termine. Mas não é que não termine de qualquer jeito. Então, duas pessoas merecem ser conhecidas pelos mais jovens. Um é o Papa Francisco e suas encíclicas, sobretudo a última. E o outro é Davi Capistrano da Costa Filho. O acaso, diferentemente do que muita gente acha, que o sujeito monta uma programação da sua vida, mestrado, doutorado, especialização, que vai para a Austrália, não sei mais o quê, mas as coisas realmente importantes na vida da gente, que acabaram definindo o rumo que a vida da gente teve, e eu posso falar isso porque eu já estou velho, com 71, tem muito a ver com acaso, com a gente estar esperto para perceber que aquele acaso tem a ver com você. Os gregos diziam que é do espanto que vem a curiosidade e da curiosidade é que vem o conhecimento. Se as pessoas não espantam mais com nada, se tudo é natural, vira pasmaceira e, portanto, é um olhar bisonho, é um olhar bovino. Nada do que aparece por acaso lhe interessa. Se você tem um projeto de vida, se os teus valores são os que informam a tua vida, em jornalismo a gente sabe, sobretudo os fotógrafos, que a ética, que a ótica depende da ética. Os valores que você carrega que te fazem olhar para cá ou para lá, desse ou daquele jeito. Então, esta possibilidade que temos, se pegarmos o grande ideário, essa lua que brilha em todo lado, que é liberdade, igualdade e fraternidade.
Enquanto esse trio não se realizar, a humanidade continuará tendo que tentar. E nós estamos no meio dela. Esse momento da gente se dar conta que estamos aqui é real isso, não é uma ficção. O mundo real, o mundo factual existe. E, portanto, nós existimos. Então, primeiro, sobreviver, conviver e trabalhar para que a vida continue. No caso específico do nosso objeto, identificar equipes e equipamentos que possam ser úteis para aplacar a dor das pessoas. É 1 bilhão de cáries que eu aprendi com o Manfredini. Não é possível. E a boa notícia é que o Biden ganhou. Que ótima notícia, Sérgio. Quer dizer, menos ruim notícia, né? Mais uma ótima notícia, mas perto do adversário é sempre uma ótima notícia. Pessoal, agora continua, agora é uma nova batalha, mas acabei de receber a notícia aqui do sensacionalista que Bolsonaro está na Austrália procurando um novo dono. Pessoal, eu queria agradecer, né, o convite que foi formulado pela Dora para poder moderar essa mesa magna, né? Agradecer fundamentalmente a esses 2 grandes amigos, irmãos, companheiros, camaradas, que nos trouxeram, na abertura desse encontro, uma mensagem tão otimista, né? E eu gosto muito do Gramsci, quando ele fala que devemos ser pessimistas na razão e otimistas na ação, mas eu queria fazer uma homenagem a Salvador Allende. Salvador Allende, no seu último discurso na Rádio Magallanes, no momento, né, que estava ocorrendo o golpe militar, e o Chile deu-nos um exemplo, né? Vocês vejam que o Chile só 47 anos depois do golpe militar vai ter uma Constituição chilena, né? Para a gente ver como a construção social, política, histórica é difícil, né? Mesmo passado o período democrático, a Constituição chilena ainda era uma Constituição da época da ditadura. Mas no finalzinho do discurso, né, e para quem tiver a oportunidade de ir para Santiago do Chile, recomendo que visite o Museu dos Direitos Humanos, porque lá vocês vão poder ouvir tanto esse último discurso do Salvador Allende, como o primeiro discurso do Pinochet. E o primeiro discurso do Pinochet, ele afirma que tem que atirar para matar as pessoas que resistirem ao golpe militar. Mas o Salvador Allende, na Rádio Magallanes, antes falou o seguinte: trabalhadores da minha pátria, tenho fé no Chile e no seu destino. Superarão outros homens esses momentos cinzas e amargos em que a traição pretende se impor. Sigam vocês sabendo que muito mais cedo do que tarde, de novo se abrirão as grandes alamedas, por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor. Viva Chile, viva o pueblo, vivam los trabajadores. Dora, palavra com você. Viva o SUS! Viva o SUS! Viva! Viva! Essa mesa magnífica, né? A mesa que nos norteia. Não poderíamos iniciar o Enatesco de melhor forma. Assim. Eu estou imensamente agradecida. Agradeço ao Sérgio, que prontamente atendeu ao meu pedido. Agradeço ao Marco, que sugeriu o Sérgio. Agradeço ao Samuel, que tem... Vou lhe falar, Samuel, você tem me ajudado a não desistir de um monte de coisas, sabe? Eu agradeço demais você. Agradeço o Marco, que está sempre a postos, assim, sempre me acolhe. E aí, com isso, vocês, essa acolhida que vocês dão às pessoas que estão participando do Enatesco é maravilhosa, né? Então, é uma mesa magnífica mesmo. Muito obrigada a vocês e estou muito feliz, porque é isso que vai nos nortear durante o nosso evento. Muito obrigada.